Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do boletim casavirada@riseup.net. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Hoje no Boletim Casa Virada, a gente vai começar a falar sobre o histórico do Apartheid, que é mantido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Para na próxima edição, a gente falar da criminalização e encarceramento da juventude palestina. Então, para entender o que acontece hoje, é importante a gente voltar um pouco no tempo. No meio do século XIX, alguns judeus começam a emigrar para a região da Palestina, tentando fugir da perseguição que eles estavam sofrendo na Europa com a ascensão do nazifascismo. O território da Palestina fica no Oriente Médio, próximo do Egito, da Síria, do Líbano, da Jordânia e do Mar Mediterrâneo. É nessa época que nasce o sionismo, um movimento nacionalista que busca justamente fundar um Estado judaico na Palestina. Ao longo do século XIX, judeus de toda a Europa compram terras de latifundiários do Império Otomano e expulsam os palestinos que estão vivendo há gerações na região. Os sionistas chamam esse movimento de transferência, mas na prática é uma limpeza étnica visando a expulsão de palestinos e o estabelecimento da comunidade judaica. Davi Ben-Gurion, que se tornaria o primeiro-ministro de Israel, fala no 20º Encontro Sionista, em 1937, sobre a importância de aumentar a escala da invasão das terras da Palestina. Em uma carta que ele manda para o seu filho, ele fala que é preciso expulsar os árabes e tomar o seu lugar. No começo do século XX, conforme o número de judeus na Palestina aumenta, aumentam também as tensões. Na década de 30, surgem várias milícias que depois vão ser incorporadas no exército israelense e que promovem ataques ao povo palestino. Um desses massacres ficou conhecido quando bombas atingiram o King David Hotel em 1946, matando 92 pessoas. Em 2006, o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um evento para homenagear os terroristas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a campanha sionista cresce ainda mais. A culpa de várias nações por não terem feito o suficiente para prevenir a morte de milhões de judeus no Holocausto culminou em novembro de 1947 na Resolução 181. Em total desrespeito pelos direitos dos habitantes nativos da Palestina, é proclamado o plano de criação do Estado de Israel, tomando 55% das terras para a população judaica, que totalizava 1/3 dos habitantes da região. Jerusalém ficaria sob administração internacional. Aumentam assim as expulsões. Em cerca de 2 meses, 75 mil palestinos já tinham sido expulsos das suas casas. Em 1948, é formada a Liga Árabe, dando início a uma guerra civil contra o exército israelense, superior em soldados e em armas. Documentos mostram que o exército de Israel tinha ordens específicas de invadir os vilarejos, expulsar as pessoas e destruir o local, sendo que boa parte desses ataques acontece em território delimitado como palestino em 1947. Um ano depois, Israel se autodeclara um Estado independente, e Egito, Jordânia, Síria e Iraque entram em guerra contra a nação judaica. Dezenas de milhares de palestinos são mortos e expulsos. Em sua autobiografia, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, relata que era essencial expulsar os palestinos daquelas terras. Quando acontece o armistício em 49, Israel já tinha ocupado 78% da Palestina histórica. E estima-se que entre 47 e 50, cerca de 750 mil a 1 milhão de palestinos tenham sido expulsos pelas forças israelenses. Em 1950, Israel cria a Lei do Retorno, oferecendo a qualquer judeu do mundo cidadania. E em 1952, cria a Lei de Entrada em Israel, que possibilita que qualquer pessoa seja barrada de entrar no território, mesmo tendo um visto, impedindo o retorno do povo palestino à sua terra. É importante lembrar que, segundo leis internacionais, qualquer refugiado tem o direito de voltar para sua casa.
A Assembleia Geral da ONU determinou, em 1948, que os palestinos devem ter essa possibilidade de retorno garantida, ou então que deveriam receber indenização pela destruição de suas casas. Até hoje, essa determinação nunca foi cumprida pelo Estado de Israel, sem grandes prejuízos ou sanções internacionais. Com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel anexa ainda mais territórios: a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Desde então, estima-se que mais de 27 mil casas palestinas já foram derrubadas em territórios ocupados por forças israelenses. Em 2002, Israel começou a construir um muro, invadindo o território palestino mais uma vez. É importante lembrar que a faixa de Gaza é cercada em 3 lados por muros desde 1994. Cerca de 20% da população de Israel atualmente é composta por palestinos com cidadania israelense. Mas eles vivem sob dezenas de leis que diferenciam o tratamento entre judeus e palestinos. Eles são circunscritos a 3% do território e vivem sob constante medo de terem as suas casas destruídas, o que já aconteceu com 5 mil famílias desde 1997. Essas leis fazem com que os palestinos em Israel sejam discriminados diariamente, sem acesso igual a moradia, trabalho, educação, saúde e segurança. As cidades onde a maioria é árabe recebem menos recursos do que as cidades judaico-israelenses. Um relatório de 2015 dos Ministérios de Finanças e Igualdade Social de Israel constatou que o orçamento per capita, ou seja, por pessoa, das cidades palestinas é 10% menor do que as cidades judaicas com os perfis socioeconômicos mais fracos e 45% menor do que as cidades israelenses mais ricas. Em 2017, foi aprovada a Lei Kaminitz, que facilita a demolição das casas de cidadãos palestinos e força a família sitiada a pagar os custos da demolição. Um relatório de 2018 do Instituto Nacional de Seguros de Israel mostrou que 47% das famílias árabes israelenses vivem abaixo da linha da pobreza, enquanto a média nacional é de 28%. E por mais que existam escolas mistas onde crianças judias e palestinas possam estudar juntas, a enorme maioria frequenta escolas na sua própria comunidade. Então, no total de 1,6 milhões de estudantes palestinos, menos de 2 mil estudam em escolas mistas. Um relatório de 2011 do Instituto Israelense pela Democracia mostrou que os cidadãos palestinos de Israel frequentemente trabalham em ocupações que são pouco qualificadas e mal remuneradas, com 43% trabalhando nas áreas de construção, agricultura e indústria. Além disso, uma lei de 2003 chamada Lei de Cidadania e Entrada proíbe os cidadãos palestinos de Israel de viverem juntos no país com seus cônjuges palestinos que não são considerados cidadãos israelenses, ou então que sejam da Síria, do Líbano, do Irã ou do Iraque, que são chamados de estados inimigos. Outro ponto bastante importante são os checkpoints. Imagina cercas que fazem um caminho que no final tem um grande posto militar, com soldados israelenses altamente armados, restringindo o acesso de quem entra e quem sai. Já são mais de 500 checkpoints só na Cisjordânia Palestina. Entre 4 e 6 da manhã, eles começam a lotar de milhares de palestinos que são impedidos de andar livremente pela sua terra. A cada ano, dezenas de assentamentos para a população judaica são criados em território palestino. Na região da Cisjordânia Palestina, até junho de 2020, haviam 420 mil judeus e mais de 215 mil em Jerusalém Oriental. Os assentamentos e toda a infraestrutura ao redor deles, como estradas onde só judeus podem circular, ocupam cerca de 42% do território palestino na Cisjordânia. São 1.600 quilômetros de estradas proibidas para o povo palestino, que fica isolado em guetos e cercados de checkpoint. Ou seja, não é difícil de perceber que os palestinos vivem um regime de apartheid, sendo sistematicamente oprimidos pela dominação israelense. Na próxima edição a gente continua. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio tratado como os animais, pior que um zoológico. Agora com as notícias do Brasil. 23 jovens e um servidor testaram positivo para a Covid-19 na unidade de internação provisória de Linhares, norte do Espírito Santo, segundo matéria publicada em A Gazeta, em 23 de março. Segundo a matéria, os jovens estariam em um suposto isolamento dentro da unidade. No estado do Espírito Santo, há a suspensão total das visitas, da escola, da assistência religiosa e do ensino profissionalizante
dentro das unidades. Vigilantes que prestam serviço na unidade da Fundação Casa de São Carlos denunciaram para o São Carlos Agora que estão sem receber seus salários desde fevereiro e sem receber outros benefícios, como tickets, desde dezembro de 2020. São 8 funcionários nesta situação. Saiu no São Carlos Agora em 23 de março. A Justiça de São Paulo aceitou um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado para impedir a internação de adolescentes e jovens adultos diagnosticados com deficiência intelectual nas unidades experimentais de saúde. A determinação judicial pode ser uma brecha para beneficiar Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, e outras 5 pessoas internadas nessas condições. Segundo a Defensoria Pública, os 6 internos que estão nas unidades experimentais estão em confinamento civil por prazo indeterminado. A ação civil pública foi movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo com o intuito de solicitar tutela de urgência e impedir a internação de adolescentes e jovens adultos diagnosticados com deficiência intelectual nessas unidades. A denúncia da Defensoria Pública alega que não há projeto terapêutico individualizado ou acompanhamento multidisciplinar dos internos. Além disso, apesar das unidades serem administradas pela Secretaria Estadual de Saúde, sob o pretexto do tratamento psiquiátrico, os internos estão sob fiscalização de agentes penitenciários da SAP. Saiu sobre no R7 no dia 26 de março. No Distrito Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa apresentaram ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território um relatório com denúncias de maus tratos na unidade de internação de Santa Maria. Segundo os relatos, a violência física e psicológica por parte de agentes contra os jovens do local, além de falta de infraestrutura. Saiu no Correio Brasiliense em 27 de março. No Centro de Atendimento Socioeducativo de Criciúma, Santa Catarina, um jovem de 17 anos veio a óbito durante uma atividade esportiva realizada na unidade. De acordo com um laudo do Instituto Geral de Perícias, o garoto teve um mal súbito. Foi publicado pelo Notisul em 28 de março. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 29 de março. São 4.886 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data, e foram testados 5.954 jovens, aplicados 7.869 testes, com 543 jovens confirmados com Covid-19, 14 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 11.037 ativos na Fundação no momento, 1.562 casos e 20 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 24 de março. Há 7.497 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 5.781 de servidores e servidoras, e 41 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Foram testados até o momento 19.581 jovens privados de liberdade e 23.803 servidores e servidoras. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor. E essa foi a edição 110 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quanta violação acontece e a gente nem consegue falar por aqui. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 14 horas de terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.